Shalom, queridos amigos. Estamos aqui continuando essa série de vídeos sobre a guarda do Shabat. E nesse momento nós vamos pulando, dentro dos assuntos que nós já estamos falando aqui, para o momento em que o Rabino Isaac Deshe vai nos ensinar sobre a situação em que não se tem vinho no Kiddush da noite de Shabat, né? Seria na sexta-feira à noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Esse é um assunto muito importante. Muitas pessoas, às vezes, não, por diversos motivos, não vão ter um vinho para realizar o Kiddush, e aqui ele vai nos dar essas instruções. Todas essas instruções, elas estão baseadas no Sidur Sefaradi, ok? Então, conforme o rito Sefaradi, e eu vou aqui trazer para vocês a página do Sidur, da qual está o assunto que nós estamos falando, tá bom? Então, aqui, na perspectiva do Rabino Isaac Deshe, na página 72 do livro dele, Shomer Shabbat, do título: se não puder fazer o Kiddush sobre o vinho na sexta-feira à noite, né? Então ele diz: se por algum motivo alguém não puder fazer o Kiddush de sexta-feira à noite sobre o vinho ou suco de uva, deverá fazê-lo sobre o pão, e não sobre cerveja ou outra bebida alcoólica. Estamos falando do Kiddush, é exatamente esse momento em que nós acabamos de realizar o serviço de Arvit, né, de Kabbalat Shabbat, e então algumas pessoas que estão na sinagoga retornam para suas casas, as que estão realizando o serviço na sua casa, elas vão diretamente para o Kiddush. Então, no Sidur Sefaradi, nós estamos na página 219, que é essa página aqui, né? 219. O Sidur aqui ele já tem muitos anos, então está um pouco utilizado, graças ao Criador. Então, Sidur Sefaradi, página 219, temos o Kiddush da noite de Shabat. E dentro desse Kiddush existe uma brachá, uma bênção para o vinho, né? E essa bênção, ela vai estar aqui entre o texto Yom HaShishi e o texto Baruch Atah Hashem, que são esses dois textos aqui, esse e esse, né? Aqui, entre esses dois textos, tem a brachá do vinho. Então, vamos dizer que, por algum motivo, Hasve Shalom Aleinu, né? Você não tenha o vinho. Ele diz: o procedimento deverá ser feito com o pão. Então, ele diz assim: o procedimento em tal situação será o seguinte: faça Netilat Yadayim, ritual de abluir as mãos. Normalmente, quando há vinho, esta ablução é feita depois do Kiddush, antes da Berachá de Hamotzi. Ou seja, eu vou explicar para vocês aqui. Se por algum motivo a pessoa não tem vinho ou suco de uva, essa brachá do vinho, aqui, essa brachá do vinho, ela vai ser substituída pela brachá sobre as halot, que vai estar na página seguinte, página 220, só para vocês terem referência. Vai ser essa brachá aqui, eu estou mostrando no transliterado, porque a maioria das pessoas leem aqui no transliterado, né? Mas também temos no hebraico e em português aqui embaixo. Então, vai ter a brachá do vinho, quer dizer, do pão. Antes da brachá do pão, aqui embaixo, temos a brachá Netilat Yadayim, que é a ablução das mãos. Então, ele está dizendo o seguinte: se você não tiver vinho, entre os dois textos que estão na página 219, esse e esse, você faz a ablução das mãos e você faz a bênção sobre o pão, entendeu? Entre esses dois textos aqui.
Então, o que você fará, se você não tiver vinho ou suco de uva, no Kiddush da noite, você vai ler o texto de Yom HaShishi, certo? E aí, vai chegar no momento da bênção, você vai fazer a Netilat Yadayim, lembrando, em uma situação que não tem vinho ou suco de uva, e ele continua, você vai fazer o ritual da ablução das mãos. E agora ele vai ensinar para a gente, dentro desse tópico, a ablução das mãos. Você vai ter uma caneca, né, de Netilat Yadayim, e ele ensina com a mão direita, aqui a minha direita, com a mão direita enche com água. Então você vai segurar com a mão direita e vai encher ela com água. Passe-a para a esquerda, então eu passei para a mão esquerda, e verta 3 vezes sobre a mão direita. Então eu vou entornar ela 3 vezes sobre a minha mão direita. Então, 1, 2, 3. Precisa-se sobrar água para o que vai acontecer agora. Depois, segurando com a mão direita, verta 3 vezes sobre a mão esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, eu preciso calcular a quantidade de água para jogar 3 vezes sobre cada mão, certo? Cobrindo-a de água até o pulso. Então, quando você for jogar água, você tem que jogar água pelo menos até o pulso nesses 3 movimentos, tá bom? Então, com a intenção, né, de comer pelo menos 56 gramas de pão no Kiddush, né? E então, antes de enxugar as mãos, recite a seguinte bênção. Então, você acabou de jogar água, você ainda não seca a mão, você primeiro faz a brachá Netilat Yadayim, que é essa que está aqui, tá? Essa aqui, da página 220, onde está escrito: em seguida todos lavam as mãos e recitam, tá? E aí você recita a brachá, né? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim, né? Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre o lavar das mãos, certo? E então, segure os 2 pães, você vai segurar as duas halot, né, com ambas as mãos, e vai recitar o Kiddush na íntegra, né? Então, apenas substituindo a berachá, a bênção do vinho, Borei Pei Hagefen, pela bênção do pão, Hamotzi Lechemin Haaretz. Então, é o que nós estamos explicando aqui. Você fez o Yom HaShishi. Aqui, se você não tiver vinho e nem suco de uva, faz a Netilat Yadayim, segura as duas halot com a mão e faz a bênção, né? A bênção sobre os pães, né? Que é Hamotzi Lechem Haaretz, e depois encerra-se com a brachá seguinte, né? Então ele diz, encerrando o Kiddush, corta-se uma fatia de pão, mergulha-se no sal e em seguida deve-se ingeri-la, distribuindo fatias de pão também aos demais presentes, né? Lembrando, né, que na bênção sobre o pão, nós colocamos sal nos 4 cantos do recipiente que você estiver utilizando, né? Normalmente as pessoas já separam uma tábua muito bonita para ralar, e ela fica separada para esse momento, né? Se você não tiver condições financeiras, mas quiser honrar o Criador, separe o melhor recipiente que você tiver para poder colocar a sua halá, e coloque
sal nas 4 pontas antes de fazer a brachá, tá bom? E aí você faz a brachá, divide a halá e divide os pedaços entre as pessoas que estão presentes. Perfeito? Então, esse foi o vídeo sobre a situação em que não se tem vinho ou suco no Kiddush da noite de Shabbat. Até a próxima, se Deus quiser.